Arca da Aliança foi encontrada, evidências reais e mistérios revelados. E se eu te dissesse que a Arca da Aliança, o artefato sagrado mais poderoso da Bíblia, pode ter sido realmente encontrada? Durante séculos, exploradores, teólogos e até agentes secretos buscaram a verdade por trás desse mistério sagrado. Mas, e se documentos secretos da CIA confirmassem sua existência? E mais, um explorador cristão afirmou ter visto a arca com os próprios olhos, bem debaixo do local onde Jesus foi crucificado. Hoje você vai conhecer a história que desafia a lógica, a fé e a própria arqueologia moderna. Prepare-se para uma viagem entre segredos bíblicos, investigações ocultas e evidências impressionantes. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi descrita pela Bíblia como um baú sagrado construído por Moisés sob as instruções diretas de Deus. Era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, com 2 querubins no topo. Dentro dela estavam as tábuas com os 10 mandamentos, o cajado de Arão e um vaso com o maná do deserto. Mais do que um símbolo, ela representava a presença viva de Deus entre os hebreus. Em diversas passagens bíblicas, ela foi responsável por milagres, vitórias em batalhas e até mesmo destruições sobrenaturais. Mas após o cerco da Babilônia a Jerusalém, em 586 a.C., ela desapareceu completamente dos registros históricos. O envolvimento da CIA. Em 2020, documentos liberados pela CIA através da Freedom of Information Act revelaram algo curioso. Relatórios de inteligência mencionavam a Arca da Aliança em investigações no Oriente Médio. Segundo os arquivos, alguns oficiais do governo norte-americano acreditavam que a arca não só existia, como poderia estar em posse de um grupo etíope ou escondida em uma câmara subterrânea em Jerusalém. Um trecho de um relatório dizia: caso o artefato seja real e esteja ativo, ele representa um risco de importância arqueológica, cultural e potencialmente energética sem precedentes. Por que a CIA se importaria com um objeto religioso milenar, se ele não fosse real? O explorador que disse ter visto a arca. Agora vem o ponto mais misterioso dessa história. Ron Wyatt, um enfermeiro americano e arqueólogo amador, afirmava ter encontrado a Arca da Aliança em 1982. Segundo Wyatt, durante escavações no Jardim da Caveira, em Jerusalém, bem abaixo do Monte Gólgota, o local tradicional da crucificação de Jesus, ele encontrou uma câmara selada. Lá dentro ele disse ter visto a arca, coberta por sangue seco. E mais, especialistas que acompanharam Wyatt teriam analisado amostras e afirmado que aquele sangue possuía uma composição não humana, com 24 cromossomos, ao invés dos 46 normais. Ele acreditava que o sangue era de Jesus Cristo, que teria escorrido pela rachadura causada no terremoto da crucificação, atingindo diretamente o propiciatório da arca. Apesar da magnitude da descoberta, as autoridades israelenses teriam proibido qualquer escavação pública na área. O governo não confirmou nem negou as alegações, mas desde então, a área tem segurança reforçada. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que isso pode ser parte de um plano maior: proteger a arca até o momento certo de sua revelação. Outros, no entanto, dizem que Wyatt nunca apresentou provas definitivas, nem fotos claras, nem vídeos do interior da câmara. Mas há um detalhe interessante. Até sua morte em 1999, ele nunca voltou atrás em sua declaração, mesmo enfrentando o ceticismo do mundo inteiro. Repercussões e mistérios. A arca hoje, onde ela está? Teorias sobre o paradeiro atual da Arca da Aliança são inúmeras. Alguns acreditam que ela está escondida sob o Monte do Templo, em Jerusalém. Outros dizem que foi levada para a Etiópia e está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, onde apenas um monge tem acesso vitalício à sala que a conteria. Há ainda quem diga que o Vaticano conhece a localização exata, mas mantém tudo em segredo absoluto. A importância geopolítica da Arca. A possível descoberta da Arca da Aliança não é apenas um evento arqueológico, é um evento geopolítico.
Na tradição judaica, a arca será revelada no tempo do Messias. Para o cristianismo, ela está diretamente ligada à presença de Deus. Mas o ressurgimento dela em nosso tempo só confirma profecias bíblicas relacionadas ao terceiro templo e o anticristo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Para governos e instituições, no entanto, ela representa poder. Imagine um país ou grupo se proclamando guardião da arca. Isso poderia alterar alianças, guerras e até movimentar bilhões em turismo, fé e influência. Por isso, há quem diga que o segredo sobre a arca não é apenas por proteção religiosa, mas por controle político. Relatos modernos de testemunhas. Ao longo dos anos, diversas pessoas afirmaram ter visto ou sentido a presença da arca. Desde arqueólogos israelenses até soldados norte-americanos em missões no Oriente Médio. Um caso curioso é o de um antigo militar que, em entrevista anônima nos anos 90, revelou que seu esquadrão descobriu uma câmara em escavações próximas ao Domo da Rocha, e após isso, foram imediatamente removidos e a entrada lacrada. Outro relato vem de um antigo funcionário do Museu Britânico que diz ter visto registros de escavações feitas no século XIX, onde um objeto de ouro em formato de arca com alças foi catalogado, mas os documentos desapareceram misteriosamente. O mistério ainda vivo. A Arca da Aliança continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Sua história mistura fé, ciência, guerra, segredos e esperança. Mesmo sem provas concretas, ela resiste ao tempo, como se estivesse aguardando o momento certo de ser revelada. Ela é mais do que ouro e madeira. É um símbolo do elo entre o divino e o humano. Um lembrete de que, às vezes, os maiores mistérios não estão apenas escondidos, mas protegidos. E se a arca for revelada? Imagine o impacto mundial se a arca fosse exibida amanhã ao público. Seria a comprovação de que partes da Bíblia são literalmente reais? Ou abriria portas para debates teológicos, confrontos religiosos e novas ordens espirituais? Cientistas correriam para analisá-la, religiosos peregrinariam até ela, e governos? Governos disputariam sua posse como o maior tesouro já encontrado. Seria o início de uma nova era, ou o estopim de um novo conflito global. A verdade sobre a Arca da Aliança talvez esteja mais perto do que imaginamos. Ou talvez o próprio mistério seja a chave do seu poder. E você? Acredita que a arca foi realmente encontrada? Será que forças maiores estão agindo para esconder esse segredo do mundo? Deixe seu comentário, compartilhe sua teoria. E claro, inscreva-se no canal porque aqui nós exploramos as verdades e as histórias que o mundo tenta esconder.